Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa LESP em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e também empreendimentos. Então, você que gosta aí de tecnologia e é um empreendedor, gosta de saber sobre o segmento, atenção no programa de hoje. Para esse bate-papo tenho dois convidados presencialmente aqui comigo, Matheus Gemignani, empresário, CEO da Filha Minha e também fundador e CFO da Eterna IA de inteligência artificial. E de forma remota também vai participar desse nosso bate-papo Mabel Alvarado, ela que é advogada de inovação tecnológica. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Muito bem, vamos começar por você então, Matheus, explicando pra gente, né, como foi criar então, empreender, né, criando essas duas então, a Filha Minha e a Eterna IA. E também fala um pouco pra gente sobre o ramo de cada uma delas. Bom, vamos lá então. Primeiro, prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Mari. Inovar e, na verdade, empreender sempre foi uma grande vontade que eu tive desde muito tempo. Eu sou formado em economia e eu sempre quis seguir nesse caminho também de planejamento financeiro e educação financeira para a pessoa física. Trabalhei durante um bom tempo como profissional de finanças, ajudando as pessoas a orientar melhor a própria vida financeira. E é um projeto que eu tenho já há muito tempo. A Filha Minha é o meu primeiro projeto. Gosto de brincar até do nome da Filha Minha. Poxa, é uma ideia que eu tive e eu consegui, de fato, fazer ela virar realidade. Então, nós somos um benefício corporativo de educação financeira e finanças pessoais para os colaboradores das empresas, das companhias. E a Eterna é um projeto novo também, eu entro como CFO, que na verdade é um trabalho que nós fazemos para a automação do chatbot para as empresas, para a questão de atendimento, de vendas e também otimizar todo o operacional que a empresa tem dentro do dia a dia dela. Agora, explica um pouquinho, esmiuça um pouquinho mais para a gente sobre a Filha Minha, então. Como que as empresas podem usar esse benefício a favor das pessoas que trabalham? Legal, bacana. Bom, primeiro, a Filha Minha ela vem com uma ideia de fato que a gente entende que finanças pessoais nós devemos cuidá-las e tratar como se fosse uma filha, até por conta desse nome. E na verdade o grande benefício é que o colaborador, ele tem hoje no seu dia a dia todas as demandas do trabalho, todas as demandas, às vezes viagem, às vezes uma pessoa de vendas, às vezes uma pessoa do administrativo, enfim. Só que ela não vive só para o trabalho, ela tem as coisas da vida dela pessoal. E muitas vezes o foco acaba tirando do centro dela a questão financeira que ela tem dentro de casa. Então a Filha Minha ela vem para trazer um beabá desde o comecinho de finanças pessoais. Então a gente entrega para o colaborador dessa empresa um treinamento, uma plataforma de educação à distância que vai desde o comecinho, desde ali do que é uma despesa fixa, que é uma despesa variável, como que a pessoa pode começar a formar uma planilha, por exemplo. E a gente passa por questões de dívidas, questões de checkpoints financeiros, como a pessoa começa a montar uma reserva de emergência, o que é uma reserva de oportunidade, introdução ao mercado financeiro, e aqui a ideia não é ficar falando de produto A, produto B, qual que é o melhor para investir, mas simplesmente dar o conhecimento. Né? Então a gente tem o modelo que a gente faz hoje, um trabalho offline, né? Que a gente, na verdade, a pessoa pode acessar no momento que ela quiser, através da plataforma. A gente faz também os webinars mensais, que a gente traz um foco em temas como Black Friday, por exemplo, em novembro. Nós acabamos de fazer um outro webinar em fevereiro, voltado para a declaração de imposto de renda. Então, ensinar esses colaboradores o que de fato deve ter dentro de uma declaração de imposto. A gente tem profissionais parceiros, então, que também atendem esses colaboradores. Hoje nós estamos aí batendo na casa dos 500 alunos de empresas aí de 5 estados do Brasil diferentes. E aí, como que a inteligência artificial vem para entrar em todo esse meio? Legal, excelente pergunta. Bom, no meu ponto de vista, eu imagino que a inteligência artificial ela está mais ligada à personalização daquele usuário. Então, a pessoa, de uma maneira geral, ela pode ter uma demanda específica, às vezes o tema é interessante para mais de um aluno, mas a gente vê, por exemplo, poxa, tem uma pessoa que quer falar de dívidas, mas ela quer falar especificamente para comprar um carro, não que ela tenha, mas que ela queira fazer uma dívida para comprar um carro. Então a inteligência artificial, ela nos ajuda nesse sentido de poder personalizar o trabalho que essa pessoa está fazendo e também otimizar todo o processo que a gente tem hoje, tanto do atendimento do nosso profissional parceiro, como da experiência da pessoa dentro da própria plataforma de educação à distância. Agora eu tenho que jogar para a Mabel, seja muito bem-vinda, mais uma vez muito obrigada por estar aqui com a gente no programa. Quando a gente fala de inteligência artificial, tem esse ponto que o Matheus trouxe, então da experiência do consumidor, facilitar, ampliar, aprimorar,
Por outro lado, tem toda a responsabilidade jurídica do uso de uma inteligência artificial. É aí que a Mabel entra. Gostaria que você trouxesse um panorama para quem nos acompanha. Obrigada, Mari, pelo convite. É um prazer estar aqui. De fato, nós temos algumas questões que estão aí sendo colocadas como relevantes, né? Uma grande preocupação do sistema público, do sistema regulador, é a proteção de dados. Proteção de dados é um tema que tem tomado dimensão justamente por uso de dados indevidos ou às vezes não autorizados. Então, numa questão de cuidados ou até do acesso à inteligência artificial, a grande questão é que essa inteligência utilize dados que foram devidamente autorizados, consentidos, né? Quando a gente fala em dados, a gente está falando não só os dados pessoais no sentido de CPF, identidade, onde você mora, seu endereço, mas dados até de nível mais detalhado, como alguns exames na área de saúde que você faça em alguma clínica, se esses resultados vão ser utilizados para pesquisas junto a ensinar inteligências artificiais, por exemplo, com seus dados, os seus resultados de saúde. Então, a grande proteção que a política pública, né, que a lei deve vir é justamente com essa questão de dados individuais. E também a questão de propriedade intelectual, que está muito ainda em debate. A gente tem que dizer que no âmbito da inteligência artificial, a gente está num processo de construção dessa regulação. Os primeiros países que estão debatendo isso a União Europeia, Estados Unidos, o Brasil já tem um projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Hoje, especificamente, saiu uma legislação sobre as eleições, sobre inteligência artificial nas eleições, publicado pelo TSE. Então, assim, é uma construção que está sendo feita junto com o que tem surgido. O direito dinâmico, ele está acompanhando a realidade. Então, muita coisa ainda não está clara, aí nós vamos ter que partir para outros princípios legais que a gente tem para se amparar, mas é um desafio justamente porque a velocidade da inovação no âmbito da inteligência artificial tem sido muito rápida e talvez alguns pontos ainda não estão claros sobre responsabilização, sobre proteção, e o direito ainda está correndo junto com a tecnologia para administrar melhor os conflitos ou proteger mais o cidadão e a sociedade. Matheus, como que a sua empresa toma os cuidados? Quais são os mecanismos, então, que vocês usam para proteger os dados desses clientes? Bacana. Bom, primeiro de tudo, que a gente deixa, antes de qualquer abertura para mercado, a gente define exatamente que tipo de informações nós vamos precisar para, de fato, chegar para o mercado e dizer, olha, mercado, nós vamos precisar dessas informações para esse tipo de uso, para destinar exatamente qual é o uso que nós vamos ter que ter com essa informação e respeitar. Eu acho que acima do contrato e qualquer lei vai também da boa fé de quem está tomando conta, quem está tendo a confiança daquela pessoa que contrata, aquela empresa que contrata. Então, a primeira coisa que a gente coloca é isso. Outra coisa é uma coisa de direcionamento das atividades. Então, assim, quem tem acesso a essas informações? Quem são as pessoas que vão precisar, de fato, dentro da nossa companhia? Então, isso é muito bem controlado. E o que diz, Mabel, a legislação atual, né? Você disse que a legislação corre junto com os avanços tecnológicos, claro, da inteligência artificial, pelo menos a brasileira. Mas hoje, o que ela diz? O que ela obriga a empresa ou o que ela resguarda, tanto essa empresa quanto esse usuário? Hoje, a lei que está mais atrelada a essa matéria é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, ela determina o consentimento para a coleta de dados, ou seja, no caso de plataformas ou de produtos que envolvam a coleta de dados, essa coleta tem que ser informada previamente, né? O usuário ele tem que previamente autorizar. A manutenção desses dados, como eles vão ser usados, exatamente o que o Matheus disse, onde eles vão ser usados, quem terá acesso a esses dados, isso tem que estar dentro de uma política. Se for um site, por exemplo, tem que estar explícito onde vai ser, como vai ser utilizado, quais são as dinâmicas de proteção em caso de incidente de vazamentos. Existem obrigações com relação à guarda desses dados. Então, hoje, a legislação que está
totalmente integrada à inteligência artificial é a lei LGPD, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados, que inclusive tem um órgão regulador que talvez ele ganhe muito mais relevância do que tinha anteriormente, logo na sua criação, em função dessa expansão exponencial que a inteligência artificial tem tido nesse último ano, basicamente, de 2023 para cá. Agora, Matheus, por outro lado, como que a tecnologia pode melhorar a experiência do cliente? Acho que você, com essas duas empresas, procura muito, né, e pensa diretamente nisso. Olha, o que eu acredito é que em grande parte da experiência está a questão da eficiência dos processos. Então, vou dar um exemplo um pouco da Eterna, né? O trabalho que a Eterna hoje faz é um trabalho que ajuda e muito as empresas que têm um grande volume de atendimento de pessoas chamando. Então, por exemplo, um dos processos que nós temos, que a gente ajuda as empresas a melhorar, é a questão do atendimento. Então, a gente atende algumas empresas de educação superior e essas empresas têm cerca aí de 5, 10 mil mensagens chegando por dia. Então, é humanamente difícil você conseguir fazer esse processo acontecer de uma forma plena. A questão da tecnologia, ela ajuda na questão do empresário ou de quem seja o dono daquele processo a otimizar não só o tempo, mas também os recursos que ali estão. Então, um exemplo, então, pegando desse mesmo exemplo, a gente tem hoje unidades de polos de universidade superior que, nesse contexto, tinham um atendimento de 40 minutos em média, né, o SLA de atendimento, e conseguiu reduzir isso para 5, 10 minutos por atendimento. Então, assim, é uma eficiência muito grande. Então, é otimizar toda a operação como um todo. Esse é um dos exemplos que eu posso dar. Agora, também tem a questão de agilizar todo esse procedimento, além de facilitar, é claro, mas os procedimentos internos da própria empresa, né? A tecnologia vem para isso também, desburocratizar muitas vezes. Sim, exatamente. E é muito comum a gente ouvir, nossa, a tecnologia vai me ajudar a reduzir custo. Não é tanto reduzir custo, mas é otimizar o teu investimento, o teu recurso. Então, às vezes, quando você tem uma tecnologia que te ajuda a otimizar alguns processos que sejam manuais, vou chamar dessa maneira, você consegue investir e realocar para, de repente, uma melhor remuneração dos colaboradores, um processo que um novo investimento em alguma frente que você já tinha em mente, poder acelerar. Então, de uma maneira geral, a tecnologia ela tem ajudado e nos ajuda também a, principalmente, otimizar processos. Na filha minha, se eu tivesse hoje que parar, por exemplo, para fazer todos os cursos que eu tenho, se eu não tivesse plataforma educacional, eu perderia muito tempo, tanto eu como empresário, como a minha empresa. Então, esse processo e também atender o meu usuário do jeito que ele quer, ou seja, ele poder assistir os vídeos quando ele quiser, é uma coisa que a gente ganha também, porque a gente consegue, de uma maneira, maximizar a empresa, mas também o usuário que está usando, no final das contas, é um funcionário. Ou é o dono da empresa, é uma pessoa física no final das contas. Então, esse processo também se otimiza pela demanda que ele tem. Muito bem, aí a gente joga para a Mabel de novo, porque se por um lado ela otimiza todos esses processos e agiliza também, o número de dados e de informações que transitam, que passam no meio dessa inteligência artificial ou no meio dessas tecnologias, é imenso, né? E aí, quais são as melhores práticas para proteger, então, quando a gente fala em propriedade intelectual? Como a gente estava falando que existem, o direito está caminhando junto com a tecnologia, a propriedade intelectual tem sido confrontada com alguns critérios bem específicos, né? Recentemente, a gente teve uma ação movida pelo New York Times sobre o direito autoral às reportagens, né? A divulgação disso via inteligência artificial. Então, do ponto de vista da legislação, ainda não há nada específico sobre o como vai ser regulado o uso dessas informações ou, principalmente, informações de conteúdo gerado por direito de propriedade intelectual. Então, vamos dizer, é o que a gente chama que tem um vácuo legal, não está estabelecido. Mas, quando as demandas surgem, o judiciário ou quem for provocado, em geral, vai tratar isso com o direito que já existe. Então, existem questões, por exemplo, se uma propriedade, se uma inteligência artificial pode requerer o depósito de patente por uma criação que seja feita por ela.
Já foi dito, né, num caso específico analisado, que não, que a criação humana depositária de patente ela é uma criação da atividade inventiva do ser humano. Quando a inteligência artificial ela é utilizada como um mecanismo de apoio, ela é auxiliar, assim como o computador ou como uma outra tecnologia. Então, a gente tem, também já foi colocada a questão da arte digital. Se uma máquina, uma inteligência que gera uma imagem, ela teria direito autoral sobre aquela imagem como uma obra artística. Também foi questionado por quê? Porque o sujeito inteligência artificial ele não existe. Quem é sujeito de direitos é o ser humano e a pessoa jurídica também tem direitos. Entretanto, são questões que ainda vão ser esclarecidas. Não podemos dizer que não vai ser dada à inteligência artificial um direito autoral, mas também temos que limitar o uso da inteligência artificial que confronte direitos autorais de terceiros. Então, por exemplo, no ramo da educação, se eu faço a citação de um texto sem gerar a referência bibliográfica, eu, de certa forma, estou praticando um ato de plágio. Eu não posso dizer que aquele texto ou aquela ideia conceitual veio da inteligência artificial quando tem uma referência bibliográfica que já está estabelecida. Então, pode haver risco de plágio. Então, assim, existem situações do dia a dia que vão sendo cada vez mais ampliadas a dimensão. O uso da voz, né, recentemente houve aquela polêmica com o comercial da Elis Regina, que, né, a inteligência artificial cantou junto com a filha, que criou uma certa discussão ética sobre isso. Mas, provavelmente, não tenho essa informação, mas acredito eu que os herdeiros titulares dos direitos autorais da obra da Elis Regina tenham autorizado esse mecanismo. A questão veio até da ética, sobre usar a voz de uma pessoa que já tenha falecido como uma obra nova. São coisas que a dinâmica humana ainda está processando, mas existem já algumas, por exemplo, as pessoas físicas têm feito diretrizes de vontade, onde ela diz que se ela vai autorizar ou não o uso da voz pós-mortem para novas obras, não aquelas já realizadas. Então, a vontade do ser humano com relação aos seus direitos, do direito que ela gera, um cantor, um pintor, pode ser esclarecido via declarações de vontades, mas quando ela não é feita previamente, os herdeiros titulares desses direitos podem também trabalhar em cima disso. Mas temos muito tema ainda para debater com relação a direito autoral, porém, propriedade intelectual já estabelecida tem que ter uma governança para não conflitar, para que uma empresa que vai operar uma inteligência artificial não confronte direitos autorais de outras pessoas, porque ela pode vir a ser processada. Agora, falando em direito autoral e falando também dessas questões diferentes, né, que a publicidade vem utilizando a inteligência artificial muito a favor, inclusive, como oferecer algo diferente para o cliente, uma experiência diferenciada, né? As opções são realmente tão vastas assim, Matheus? Olha, eu acho que existe uma grande oportunidade. Primeiro, eu vou falar um pouquinho também, aqui usar o exemplo da filha minha. A gente trabalha muito na questão da economia compartilhada, então nós temos profissionais de finanças que são nossos parceiros. Todos eles nós temos um acordo e a gente conseguir promover coisas diferentes. Então, por exemplo, para os dois lados, no nosso webinar, todos os webinars que nós fazemos, nós convidamos um desses profissionais para falar conosco. Então, uma forma do profissional se divulgar e é uma forma desse colaborador conhecer alguém que muitas vezes ele mesmo não teria confiança de que seria o melhor caminho. Mas quando a empresa oferece isso e a gente consegue trazer uma pessoa capacitada para conversar, aquele colaborador ele se sente ouvido. Então, acho que o grande ponto aqui é escutar o teu cliente, é escutar o teu usuário, é você dar a oportunidade de falar assim, olha, eu estou oferecendo isso que eu estou oferecendo te atende? O que está faltando para te atender? Então, antes de mais nada, eu acho que a escuta ativa ela tem uma força assim, muito grande nos negócios hoje que a gente trabalha.
Muito bem, aí tem também uma palavra aqui que veio no meu hall de dicas aqui para o nosso bate-papo que eu achei bem curioso, né? Sustentável. Como que a gente tem como falar em sustentabilidade quando a gente fala em tecnologia, quando a gente fala em inteligência artificial, em startups? Fala pra gente, conta um pouco como. Bom, eu acho que existem diversas formas de a gente falar de sustentabilidade, né? Então eu vou dar um exemplo um pouco do impacto que a filha minha tem. A partir do momento que você consegue melhorar o ambiente daquele colaborador na vida dele, financeira, na vida, às vezes, não só o lado financeiro, mas coisas que estão sendo impactadas por conta de finanças. Por exemplo, como divórcios, como uma noite mal dormida. Então, aquele ambiente de uma pessoa, ele pode impactar positivamente ou negativamente o ambiente de todas as outras que trabalham em volta. No caso da Eterna, por exemplo, o fato de você conseguir otimizar os teus recursos, você consegue otimizar e trazer mais qualidade de vida para aquela pessoa também. E quando você faz isso, você acaba otimizando também os custos da empresa. Então, quando você traz um trabalho, por exemplo, você tem hoje plataformas online que você consegue fazer assinatura digital, por exemplo. Poxa, é menos papel que você está envolvendo. Então, existe um impacto de você também trazer outros benefícios que, embora seja o core da empresa, às vezes não está impactando diretamente o core da empresa, mas você acaba impactando positivamente também o ambiente. Então, acho que quando a gente fala de sustentabilidade, essa organização ser mais salutar para todos os prismas da empresa. Mabel, queria ouvir sua opinião também antes da gente sair para um rápido intervalo. Então, sustentabilidade durante muito tempo foi só vinculada a meio ambiente, né? Meio ambiente, florestas, proteção dos biomas. Hoje, essa palavra sustentabilidade, ela tem uma abrangência maior, obviamente envolve o meio ambiente, nós estamos falando aí de clima, água, enfim, mas nós estamos falando social e de governança ética nos negócios, transparência, equidade. Então, existem vários elementos. Hoje, a gente tem como regra, vamos dizer, orientadora nessa linha, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram declarados pela ONU, que são os princípios para uma economia que atenda aos interesses da humanidade numa evolução. Então, nós estamos falando de educação, que o Matheus colocou ali, trabalho dele. Nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de erradicação da pobreza, de transparência, de igualdade de gêneros, de atribuir a todos os seres humanos do planeta o mesmo tratamento, os mesmos direitos civis, a garantia de suas liberdades. Então, nós estamos falando de um complexo de direitos e deveres que envolvem o bem-estar da humanidade, a evolução da sociedade de forma sustentável. Sustentável em que sentido? Que as próximas gerações encontrem um planeta capaz de continuar o seu desenvolvimento. Ou seja, que as nossas atitudes hoje não comprometam as próximas gerações. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, esse leque hoje é muito mais amplo, ele está vislumbrado no bem-estar do ser humano. Obviamente, isso tem trabalho, tem clima, tem bem-estar mental, nós temos várias questões com relação aos preconceitos, a direitos das minorias, tudo isso está envolvido, e acho que o melhor guia para entender quais são os objetivos desse caminho de sustentabilidade são os 17 objetivos, os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, declarados pela ONU, onde cada grupo deles atende um objetivo. Então, nós estamos falando de uma esfera 360 focada no ser humano e no bem-estar social. Muito bem, com essa resposta, então, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Alesp em Pauta de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais debate para você. Até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas novamente ao segundo bloco do programa Alesp em Pauta de hoje, onde estamos batendo um papo sobre empreendedorismo e também inovações tecnológicas.
Para esse assunto, tenho dois convidados hoje aqui presencialmente comigo nos estúdios. Matheus Gemignani, empresário, CEO da Filha Minha e CFO da Eterna IA, Inteligência Artificial. E de forma remota também nos acompanha nesse debate a doutora Mabel Alvarado, advogada especialista em inovação tecnológica. Mais uma vez agradecendo a presença de ambos aqui no programa de hoje. Nos bastidores, tinha um comentário em comum, gostaria de ouvir tanto Matheus quanto a doutora Mabel, de que o empreendedorismo é uma coisa ou é uma visão que vem muito antes de você ter um CNPJ aberto, né? Como é o caso do Matheus, por exemplo. Explica pra gente um pouco mais, Matheus. Acho que o empreendedorismo, você empreender, é você querer resolver problemas, você querer fazer um lugar onde você mora, onde você habita, você fazer um pouco melhor, deixar um pouco melhor do que de fato quando você entrou. E quando a gente fala de uma situação dessa, é muito comum as pessoas confundirem ser empresário de ser empreendedor. Existe o intraempreendedor. As empresas, muitas vezes, mesmo que você não seja o dono, o fundador ou não seja sócio da empresa, ela também passa por problemas. E o ato de você empreender significa que você vai e você quer e se motiva a resolver aquele problema específico. Então isso é importante a gente deixar claro, porque antes mesmo, eu falo um pouco da minha experiência, antes mesmo de eu ter uma empresa, eu quis resolver problemas. E isso faz a diferença na hora do indivíduo que está ali querendo mostrar um pouquinho mais todos os dias. Doutora Mabel? Eu concordo com o Matheus, acredito que existem oportunidades e formas de empreender, não necessariamente sendo empresário, né? Sendo empresário é uma forma de se estabelecer com o CNPJ e atender um mercado específico. Mas, do ponto de vista pessoal, a posição de ser empreendedor, no sentido de resolver problemas, de ativar, seja uma comunidade, é possível até você, de forma, em suas atividades voluntárias, você ser empreendedor e motivar pessoas para fazer impacto, para trazer um impacto positivo. Então, a palavra empreender, e a gente, em estudos acadêmicos, é possível aprender a empreender, ou o empreendedor nasce. Muita gente acha que o empreendedor nasceu com uma veia e só ele pode fazer essa atividade. Não, empreendedorismo é uma capacidade hoje, uma soft skill, e ser proativo, ser empreendedor é uma capacidade que você pode adquirir. Obviamente, alguns têm mais facilidade, assim como a comunicação e outras soft skills, mas não é possível, sim, agregar pensamentos estratégicos, pensamentos de visão de oportunidade. Então, é possível buscar uma formação, buscar conhecimento para despertar algumas atividades que serão consideradas empreendedoras e fazer um trabalho que gere impacto ao seu redor. Agora, Matheus, tem uma pergunta. Você acredita que o brasileiro tem no seu DNA aí um quê de empreendedorismo? Você acha que é nato do brasileiro isso, ou você acha que ainda falta bastante disso que você e a doutora comentaram, trouxeram para a gente, de que às vezes é preciso ter essa vontade de trazer soluções mesmo para um ambiente que você não é necessariamente o dono, o empresário, o sócio? Olha, no meu ponto de vista, eu tenho certeza que o brasileiro tem o DNA empreendedor. Acho que algumas pessoas aproveitam mais algumas oportunidades que outras, mas também entendo que às vezes existem pessoas e existem situações que te colocam numa situação que você tem que resolver mais problemas e isso acaba mudando um pouco mais. E assim como qualquer outro ambiente que nós estamos, existem aqueles um pouco mais acomodados com a situação, muitas vezes porque não encontrou um propósito ou alguma coisa que motive, né? Empreender não é sobre você fazer cifras milionárias, é sobre você de fato resolver o problema. E às vezes o problema que você se encontra naquela situação não é o problema que você, e quando eu digo você, eu digo todos nós, não se encontrou, não identificou que aquele é o problema. Mas eu acho que o brasileiro com certeza tem um perfil empreendedor, não tenho dúvida disso. Doutora? Eu estou na mesma linha, eu acredito que o nosso país ele tem uma complexidade bastante grande. Nós temos inúmeras questões que são nessa linha de forma positiva. Nós temos um país muito extenso, uma diversidade de
cultural muito grande, nós temos povos distintos que formam a nossa nação, e dentro disso, quer dizer, eu complementando o que o Matheus disse, além de resolver problemas, a gente também responde a desejos, né? Eu gosto de dar um exemplo que há pouco tempo, no Rio de Janeiro, eu vi uma lanchonete muito elegante, muito bonita, e ela vendia coxinhas de jaca. Que é um alimento que está na dieta dos veganos. Então, assim, no Brasil, quem tem uma boa visão de mercado sempre vai vai ter público. Por quê? Porque ela está trabalhando com uma diversidade tão grande, uma formação cultural tão diversa, que cliente vai ter. Então, essa lanchonete que tinha numa rua sofisticada de Ipanema, uma linda lanchonete vendendo coxinha de jaca, ela sabia que ela tinha público para isso, um público vegano, que vai pagar o valor agregado que aquele alimento tem. Então, quando a gente visualiza essas oportunidades, nós temos, além de muitos problemas para resolver ainda, de toda a ordem, nós temos muita diversidade de públicos que têm desejos distintos. Então, esse olhar de ver a oportunidade que está próxima de mim, que eu posso atender, é um DNA bastante típico do brasileiro, e a instabilidade econômica que o Brasil tem, talvez tenha o empreendedorismo por necessidade sido a grande força que tirou muita gente de níveis de pobreza e a possibilidade de gerar uma própria renda a partir de uma necessidade. Obviamente, depois essa pessoa, ela deve buscar um aprimoramento e se transformar, até pela perenidade do negócio, num verdadeiro empresário. Mas a gente tem, na nossa história recente, vários grandes empresários que vieram de situações bem de empreendedorismo por necessidade. A pandemia, acho que foi, né, um desses fatores do empreendedorismo por necessidade. Inclusive, a gente viu de grande parte da sociedade brasileira muitas mulheres empreendendo, porque grande parte das mulheres hoje dentro da nossa sociedade são arrimos de família, né, e despontaram. Você percebeu isso no mercado, Matheus? Com certeza. A gente está falando aqui de algumas coisas com relação a problemas, né? E muitas vezes o problema está dentro de casa ou como está fora de casa. Eu conheço muitas mulheres que têm uma grande capacidade empreendedora, e eu digo mais, as mulheres são ainda, no meu ponto de vista, elas têm um quê a mais, porque é não só a questão do empreender, resolver problemas, mas eu acho que a mulher tem mais atenção aos problemas externos, até mais que os homens mesmo, falo por experiência própria, de conhecer essas profissionais de extremo gabarito. E só complementando um comentário que a doutora Mabel colocou, o brasileiro, ele é um dos povos, ele é um país, são vários países dentro de um outro país. E por conta disso, a gente tem provavelmente um dos povos mais criativos do mundo. Essa criatividade também ajuda, quando a gente está falando principalmente da questão do empreendedorismo, e por conta também da pandemia. Poxa, quantas pessoas não tiveram que se virar e fazer coisas diferentes durante a pandemia. E a criatividade, com certeza, foi um fator fundamental. Doutora Mabel, sua opinião? As mulheres têm tido um grande avanço, obviamente está vinculado a ao empoderamento feminino que tem tido ao longo desses últimos anos, já vinha vindo desde os anos 70, mas foi muito acelerado. Essa questão das mães solos ou mulheres que são chefes de família, o IBGE já comprovou, esse número é muito relevante. Então, soma-se a todo esse histórico, vamos dizer assim, geográfico, psicossocial, a necessidade de empreender. Então, ainda na nossa cultura a mãe que está cuidando dos filhos pequenos e às vezes hoje até dos pais, né, como idosos. Então, ela precisa ter uma atividade que possa ser exercida dentro de casa, que ela possa fazer sem atrapalhar os cuidados, enfim. Existe todo um contexto cultural que favorece esse empreendedorismo da mulher em condições de várias atividades relacionadas agora com o que aconteceu na pandemia. Então, foi a forma de inserir as empreendedoras no universo, cumprindo
uma atividade que ela, de repente, um artesanato, uma culinária, enfim, com uma capacidade que ela já tinha, transformar isso numa visão de negócio e ela seja capaz de equilibrar com a demanda familiar que ela tem, seja com filhos pequenos, com pais, idosos, enfim. Então, nesse ponto, a criatividade que o Matheus coloca, ela é fundamental para você tentar equilibrar todos os pratos, né? Você precisa ter uma posição que garanta o seu engajamento na sua comunidade. Quem não recebeu o pedido de uma vizinha para comprar um bolo, um brigadeiro, um pão caseiro, e isso é o início de uma, que a gente chama de uma célula empreendedora, que obviamente tem oportunidades de mercado muito grandes. E o que aconteceu também recentemente é que os órgãos, as comunidades, as associações, por exemplo, o SEBRAE, os hubs, até comunitários, eles têm garantido uma capacitação para essas mulheres em nível de precificação, marketing digital, gestão de fornecedores, que tem feito diferença. Então, a gente tem uma política aí, vamos chamar de apoio ao empreendedorismo grande. Mas eu destaco, as mulheres ainda estão em determinadas linhas, principalmente de tecnológicas, um pouco abaixo. Acho que a capacidade da mulher em termos de tecnologia ainda tem que ser mais valorizada, o que a gente chama de STEMs, né? Nas engenharias, mas ela já é relevante, principalmente nos bens de consumo, mas em tecnologia a gente ainda tem uma estradinha aí para ser percorrida, inclusive em rodadas de investimento, em startups, em fundos de investimento, que agora tem focado um pouco no empreendedorismo feminino de alta tecnologia. Só queria completar uma coisa que a doutora Mabel trouxe, que assim, de uma maneira geral, do que eu vejo, o empreendedorismo ele está abrindo as portas para mais pessoas, para mais públicos. Então, assim, minorias, as mulheres, homens, enfim, todo mundo está tendo cada vez mais oportunidades iguais. Então, a gente já vê alguns hubs, por exemplo, de inovação que dão prioridade para empreendedores, fundadores, que sejam mulheres, que sejam minorias também, então, enfim, pessoas que vieram de situações mais carentes e coisas desse sentido. Então, acho que é um passo importante. Acho que é um passo importante que a gente está dando, porque a gente está dando oportunidade para quem, de fato, também teve problemas e também está resolvendo problemas de outras pessoas que tiveram problemas parecidos, então sentiram de fato na pele. Isso está um pouco ligado também com a questão do empreendedorismo, que é assim, poxa, é diferente você conversar com um empreendedor que sentiu na pele o problema, do que a pessoa que simplesmente quer resolver. A pessoa pode até resolver, mas quem sentiu na pele e sabe o que está falando, você percebe na hora que a pessoa fala com você. É muito bacana. E aí eu tenho uma pergunta, né? O empreendedorismo é a saída para a independência financeira em alguns casos? Você acha que ainda muita gente recorre ao empreendedorismo por ter esse pensamento? Em partes, porque muitas pessoas correm ao empreendedorismo por necessidade, não porque buscam uma independência financeira à primeira vista. Então, assim, às vezes a pessoa, né, aquele empreendedor, ele às vezes não tem outra opção. Ou ele empreende ou ele vai à ruína. Então, assim, muitas pessoas acabam empreendendo por necessidade. É verdade que muitos buscam empreendimento pela questão de independência financeira, e eu acho que é uma consequência. Só que, no meu ponto de vista, mais importante do que buscar independência ou qualquer outro motivo, você tem que buscar resolver o problema. É isso que é o empreendedor, é a pessoa que vai pegar o problema, olhar de frente para ele, seja um problema da família, um problema individual, um problema da empresa, um problema da sociedade. É isso que vai fazer a diferença na hora de falar de empreendimento e empreendedorismo. Agora, doutora Mabel, nos bastidores a senhora colocava o quão competitivo é hoje o mundo, né? E os empresários, empreendedores não ficam de fora. Hoje a gente não compete mais ali com aquela empresa do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. A gente compete com a empresa do outro lado do mundo que produz a mesma coisa que a gente, vende também para o nosso país por um preço muito mais barato, por exemplo, né? E a senhora falava sobre essa necessidade de mudança no olhar também. Aí eu arrisco até dizer que é um olhar mais globalizado do empreendedor, né, doutora? Exato. A gente hoje, em termos de competição, a gente já está conectado num único mundo, né? Hoje a gente compra mercadorias que vêm da
China, dos Estados Unidos, doutora, da Alemanha, enfim. Nós perdemos o seu áudio, nós não conseguimos ouvir a senhora. Eu vou passar para o Matheus, enquanto a nossa parte técnica tenta testar o áudio com a senhora. Matheus, por favor. Bom, acho que de uma maneira geral, a globalização ela vem com muitos benefícios, sabe? Então assim, poxa, desde montadoras que trazem os veículos para cá, ou o próprio Brasil fornecendo muita mão de obra, principalmente tecnologia. Hoje a gente tem na globalização melhorias de processos, melhorias de negócios. Se a gente vê alguma coisa que alguém lá na Europa está fazendo e que está dando certo, que a gente pode trazer para cá, por que não fazer? E vice-versa. Então, eu acho que a globalização, é lógico que existe toda a questão de competição, mas isso só é uma maneira de melhorar ainda mais os processos que nós temos aqui dentro de casa. Então, de uma maneira geral, a globalização ela vem para melhorar processos. A empresa que claramente olha como, poxa, somente como competidores, e óbvio que é, mas eu acho que ela tem que olhar, poxa, não vou me preocupar tanto com esse competidor, mas eu preciso olhar tanto para ele, mas para o meu processo também. O que ele está fazendo que eu posso melhorar aqui também? Como que eu posso ser mais competitivo? Como que eu posso ser melhor numa coisa que ele já é bom? Quando eu tenho um mercado fazendo isso, quando nós temos um mercado fazendo isso, toda a cadeia produtiva se aprimora e melhora e os processos acontecem. E essa é a maravilha da globalização, no meu ponto de vista. Vamos lá, vou tentar reconectar a doutora Mabel para ver se a gente consegue ouvi-la. Doutora? Tá me ouvindo, Mari? Doutora, a sua conexão parece que está um pouquinho ruim. A gente ouve o seu áudio muito craquelado. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. Agora veio limpíssimo, doutora. Pode continuar. Tá. Então, na questão da globalização, hoje a gente concorre, igual como eu disse, no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente pode ser fornecedor do mundo inteiro. Então, mais do que olhar para uma concorrência, a gente deveria nossos empreendedores e até nossos trabalhadores, no sentido de hoje você consegue ter um emprego americano, estando trabalhando na sua casa em São Paulo, a gente se posicionar globalmente. O Brasil é uma economia importante, tem dimensões continentais, a gente tem alguns desafios a superar. Nós temos uma fragilidade ainda em idiomas, né? O brasileiro fala pouco inglês ou mesmo o espanhol, que é mais próximo, mas a gente tem oportunidades de ser um participante muito mais ativo globalmente do que pensar só no mercado brasileiro. Então, uma das questões na avaliação de startups é o grau de escalabilidade das soluções. Quando o grau da escalabilidade ele é mundial, essa startup é muito atrativa para o mercado. Nós temos aqui alguns unicórnios brasileiros que já atendem globalmente, mas nessa dinâmica de empreendedorismo a gente poderia ter muito mais sucesso quando a gente visualiza uma oportunidade global. Se a gente entender que resolve um problema, uma dor a nível global, as nossas oportunidades se multiplicam por mais de 10 e a velocidade é muito grande. Então, dentro da tecnologia, inclusive inteligência artificial, a nuvem e tudo mais, a gente precisa até, de certa forma, não tanto investimento físico para poder encontrar soluções que atendam problemas globais. Existem até mecanismos, algumas fundos de investimentos, eles querem soluções de startups que atendam problemas globais. Então, quais são esses problemas? A nível de saúde, a nível de educação, a nível de acessibilidade, de meio ambiente, são problemas que o mundo inteiro está vivendo em conjunto. E aí eu pergunto para vocês, para que a gente possa finalizar, qual a relevância e a importância de um projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa e foi sancionado, que então implementa dentro da rede pública de ensino do Estado de São Paulo aulas tanto de empreendedorismo quanto de finanças. E aí, quando a gente fala de impactos toda em uma sociedade, principalmente nos anos que estão por vir, né, Matheus? Sim, com certeza. Acho que eu costumo dizer que o empreendedor brasileiro é um empreendedor que ele aprende na sabedoria, ou seja, o que a vida ensina para ele. Então, muitas vezes não é da melhor maneira, vou dizer assim, é uma maneira um pouco mais dolorosa. E quando você tem um projeto de lei que vai ajudá-lo na maneira mais inteligente, ou seja, através de conteúdo, de dividir experiências, ou até formar e capacitar, nós teremos futuramente melhores empreendedores, consequentemente melhores ideias, melhores processos e um mercado ainda mais competitivo. E assim como a doutora falou,
capaz de fornecer soluções ainda melhores do que nós temos hoje. Muito bem, Mabel. Eu acho essa legislação que foi aprovada de extrema importância e é o papel que a gente, quando a gente estuda direito, né, a gente tem dois tipos de forma de regulamentação. Aquela regulamentação que é proposta para estimular, que é esse caso da legislação, e a regulamentação que vem para orientar e regular o que já está existindo. Nesse caso, que é uma proposição de criar uma nova geração mais antenada com o tema de empreendedorismo e de finanças, é fundamental, porque nós temos hoje um país economicamente com grande nível de endividamento, a gente sabe disso. Ninguém, assim, a não ser algumas gerações mais recentes, mas as anteriores que viviam na época de inflação, ninguém falava em investimento dentro de casa, era fazer o supermercado para garantir que a compra seja boa. Então, assim, falar em finanças é fundamental na formação do ser humano como um todo, as suas finanças pessoais e tudo. E empreender é uma visão de futuro, é a possibilidade que faz a diferença entre um nível de pobreza atual, talvez, dos pais, para uma próxima geração que tenha uma oportunidade melhor. Então, o empreendedorismo, como eu falei até anteriormente, ele pode ser aprendido? Pode, ele pode ser aprimorado. Precisa de ser um espírito, às vezes, com uma pequena ideia, com uma pequena coisa, para que o conhecimento o estimule a desenvolver aquilo. E finanças, do ponto de vista de pessoa física, ser um profissional, ou ser que vai trabalhar, ou ser um servidor público, finanças sempre deveria ser, já há muito tempo, né, parte da formação, porque é a pessoa que tem que se programar para a vida inteira. Nossa geração já não vai viver de aposentadoria, ela vai ter que fazer investimentos para sobreviver quando ela tiver idade avançada. Então, faz parte da gente entender como criar a nossa própria renda futura. Então, finanças e empreendedorismo, acredito que essa legislação vai criar uma nova geração, vai criar possibilidades de resolver gargalos que hoje os empresários, os empreendedores de agora tiveram muita dificuldade para superar. Muito bem, doutora Mabel, Matheus, gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa Alesp em Pauta de hoje. Agradecendo demais a sua companhia também, que esteve conosco até aqui. E, claro, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até a próxima.